Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro em mais um pós-jogo. Pois é, o Vasco jogou ontem com o Grêmio Novo Horizontino em São Januário, Caldeirão lotado. Vascão meteu 3-0. Primeiro tempo do Vasco não foi bom, mas como sempre o calor da torcida, a pressão da torcida, comprometimento dos jogadores, que isso a gente não pode falar, levou o Vasco ao final do primeiro tempo a fazer o seu primeiro gol. Um gol espetacular do Figueiredo, um gol bonito de quem sempre faz um gol bonito. É um jogador que é um primor técnico? Não é, mas é um jogador de força, é um jogador de raça, é um jogador que joga pela lateral direita, joga pelo meio, joga aberto pela extrema, ou seja, faz o jogo do Vasco andar e dá uma intensidade e mobilidade muito importante para o ataque. Isso foi muito importante, por isso foi muito importante o Jorginho ter começado, a gente já tinha falado sobre isso, com o Ignaldo e com o Figueiredo lá na frente. Você vê, a gente conseguiu ver durante o jogo muita transição deles para a direita, para a esquerda, muita movimentação. O Andrei chegando, o Marlon Gomes ontem jogou muitíssimo bem, um jogador trabalhando bola pelo meio, pelo central, caindo pela esquerda, se movimentando, fazendo recomposição. Ou seja, o time do Vasco ontem foi um time mais leve, foi um time mais rápido, um time que agrediu mais o adversário. Começou o jogo bem? Não começou o jogo bem. O Vasco deu uma relaxada quando mais ou menos lá pelos 20, 25 minutos, eu acho que o Vasco começou a se encontrar melhor em campo. Normal essa ansiedade, essa angústia, a Série A batendo na porta, aqueles resultados ficaram para trás, aí aquela vitória espetacular de virada contra o Operário, isso deu um gás importante para o time. Então o Vasco vence de 3-0, fecha o primeiro tempo fazendo 1-0 no gol do Figueiredo. Segundo tempo, logo com 40 segundos, se eu não me engano, uma bola repicada ali boa. O zagueiro deu uma resvalada para trás, caiu exatamente no peito do Marlon, dominou, bateu aquela bolinha cruzada. 2-0 já mais para o final do jogo, o Léo Matos de cabeça faz bem isso aí, meteu um 3-0. Isso dá um conforto ao Vasco, dá um conforto à torcida, dá um levante para cima. Por quê? Hoje, o Ituano acabou ganhando ontem, se eu não me engano, chegou a 51. Desculpe, hoje nós vamos secar o Sport, que vai jogar contra o Cruzeiro. E na próxima rodada o Vasco pega o Sport Recife, que se o Sport perde hoje para o Cruzeiro, isso é ótimo. Estaciona ele lá atrás e joga uma ducha de água fria. Na próxima rodada, o Ituano pega o Criciúma, que também tem os seus interesses altos no campeonato, e joga em casa, se eu não me engano, contra o Ituano. Então acredito que o Vasco, hoje o resultado do Sport sendo adverso, o Cruzeiro ganhando, o Vasco mantém 4 pontos para o Ituano, o Sport, se eu não me engano, estaciona em 49, fica a 6 pontos do Vasco, está com 55, e embola a parte de cima da tabela. O que eu quero dizer com isso? Aí nós vamos para as últimas rodadas. Essas últimas rodadas, o Vasco, na pontuação, o Vasco tem chance ainda de passar e ficar à frente do Grêmio, que é o segundo. Isso seria importante para tirar ele da rabeira. Mas continua dependendo só do Vasco. O Vasco tem mais 2 jogos em casa. Ganhando esses 2 jogos, tranquilamente, o Vasco já está na Série A. Mas o confronto com o Sport, dependendo do resultado do Sport hoje, pode ser um confronto que possa decidir muita coisa também. Porque o Vasco pode subir mais ainda, espetar lá nos 58 pontos, e isso dá uma tranquilidade maior à equipe, e a torcida, como sempre, chegando junto. A torcida ontem lotou, cantou, gritou o tempo todo, muito bonita a torcida gritando a favor do Edmar, que sofreu aquelas ameaças absurdas há semanas atrás aí. Ou seja, é o que a gente vem falando. A torcida jogando junto, principalmente em São Januário, não tem para ninguém. E isso ela está fazendo o papel dela. Os jogadores ontem fizeram o seu papel, depois o Jorginho fez as trocas, entrou o Gabriel Peck, entrou Bruno Tubarão, saiu o Nenê. Nós tivemos movimentações importantes, não só para preservar os jogadores, independente de terem amarelo, os jogadores estavam cansados. O Yuri saiu, espero que não tenha sido nada sentindo. O Edmar jogou no sacrifício, depois o Anderson Conceição também saiu. Então o Vasco ele se apresentou bem. O Vasco fez o que a gente esperava, que eram os 3 pontos. Jogou bem, jogou espetacularmente bem? Não, mas eu acho que as linhas estiveram mais próximas, o time foi muito mais competitivo, agrediu mais o adversário na saída de bola, deu mais intensidade lá na marcação, lá na frente, deu mais intensidade na recomposição, tanto é que a gente não sofreu grandes sustos.
do Grêmio Novo Horizontino. Qual o susto que a gente sofreu? Talvez um pouquinho mais bola parada, mas a bola parada do Vasco parece que nos últimos jogos andou se arrumando um pouco melhor, o posicionamento da defesa, o Yuri mais plantado, o Andrei saindo para o jogo, o Marlon fazendo essa transição rápida, essa movimentação, e assim o Vasco foi levando o jogo, com 2-0 já estava tranquilo, e no final meteu um 3-0 para de cal. Torcida mais uma vez de parabéns, arrebentou a boca do balão, jogou, vibrou, cantou, gritou, apoiou. E esse é o nosso papel, torcida. Esse é o papel do torcedor do Vasco, é apoiar até o final. É o time dos sonhos? Não é, mas é um time de homens, um time de guerreiros, um time que está, diferente do ano passado, honrando a camisa do Vasco e levando o Vasco de volta para a Série A, que o Vasco vai voltar. E aí sim, a gente tem que tirar o chapéu e agradecer esses jogadores. Ninguém tem que criticar se o jogador é bom ou ruim, mas o que a gente tem que observar, eu prefiro o jogador mediano, como eles, mas que dão sangue pelo Vasco dentro de campo, honram a camisa, do que jogador que acha que está num outro patamar, que não está ali, amanhã está em outro clube, e não é assim que funciona, a gente já viu isso ano passado. Então, parabéns aos jogadores, parabéns à comissão técnica e parabéns à torcida do Vasco. A torcida do Vasco é o 12º jogador. O diferencial que a torcida do Vasco tem, faz durante o jogo, é sensacional. E quem sabe, talvez na próxima partida do Vasco, não digo lá no Contra o Esporte, mas na próxima partida em casa, já esteja liberado a volta da Força Jovem, obviamente no outro patamar, de uma outra forma, com outro conceito, sem violência, sem gritos proibidos, assinando um novo TAC junto ao Ministério Público, e vai ser um reforço aos 45 do segundo tempo, absolutamente fantástico para o time do Vasco. E nós vamos apoiar, nós apoiamos tudo aquilo que se refere a Vasco da Gama, desde que jogado dentro das 4 linhas. Valeu, rapaziada, um show ontem, muito importante a vitória do Vasco, jogadores, as peças se movimentando bem, a saída, o time inicial do Vasco foi um time legal, que eu acho que é isso que o Jorginho pode procurar manter, apesar de que a gente tem, se eu não me engano, jogadores suspensos, mas de toda forma, o Vasco se portou completamente diferente, principalmente na linha ofensiva, com o Ignaldo e Figueiredo dando uma atuação completamente diferente, de intensidade, de luta, e isso que o Vasco precisa, com o Marlon também ali, precisa de um time leve, um time que possa atacar e recompor de forma rápida. Isso vai ser fundamental para essa reta final do campeonato. Valeu, rapaziada, clique aí, sininho de notificação, clica aí, canal Olho no Vasco, compartilhe geral com os amigos aí, Vascão 3-0 dentro de casa no Grêmio Novo Horizontino. O Vasco dá um salto na tabela, vai para 55 pontos, abre larga vantagem e começa a ascender na reta final, que é fundamental, não só para estilingar e o acesso à Série A, como lá atrás dá um recado para a rapaziada, ó, deixa abaixo que o Vascão tá lá em cima. Saudações vascaínas.